Você sabia que aquela blusa da sua avó falecida, que você guarda com tanto carinho, pode estar destruindo sua vida neste exato momento? Que o casaco herdado do seu tio pode ser a razão pela qual você não consegue prosperar? Que as roupas daquela loja de brechó podem carregar consigo a maldição de alguém que você nunca conheceu? Eu sei disso porque durante 17 anos, eu fui responsável por contaminar essas roupas. Meu trabalho nas trevas era simples e mortal: transformar peças de vestuário de pessoas falecidas em armadilhas espirituais. Cada vestido, cada camisa, cada par de sapatos que saía das minhas mãos, carregava espíritos de enfermidade, miséria e morte. Eu era especialista nisso. Sabia exatamente quais entidades colocar em cada tipo de roupa. Conhecia os rituais específicos para que a transferência espiritual fosse completa. E o pior: eu sabia que vocês não desconfiariam de nada. Famílias inteiras foram destruídas por minha causa. Pessoas que apenas queriam honrar a memória de seus entes queridos acabaram herdando batalhas que não eram delas. E tudo começava com um gesto de amor: vestir a roupa de quem partiu. Hoje eu sirvo a Jesus Cristo. Hoje eu exponho o que as trevas escondem. E hoje você vai descobrir a verdade sobre o que realmente acontece quando você veste roupas de mortos. Se você tem coragem de saber a verdade, escreva nos comentários agora: eu creio no poder da oração. Durante 17 anos, vivi nas sombras do reino das trevas, operando em uma divisão que poucos conhecem: o Departamento de Contaminação de Objetos Pessoais. Minha especialização era roupas de falecidos. Fui iniciada ainda jovem, aos 20 anos, através de uma prima que trabalhava em uma funerária. Ela me apresentou ao que chamavam de o Ministério da Herança Maldita. No começo eu pensava que era apenas superstição, rituais estranhos, palavras em línguas que eu não conhecia, objetos sendo consagrados a entidades que eu não via. Mas logo descobri que era tudo muito real. Minha função era clara: antes que as roupas dos mortos fossem entregues às famílias ou vendidas em brechós, eu deveria realizar rituais específicos sobre elas. Não eram rituais longos, não precisavam ser, bastavam alguns minutos, as palavras certas, a invocação certa, e pronto. Aquela peça de roupa que parecia inofensiva se transformava em um portal espiritual. Eu trabalhava principalmente à noite, recebia sacolas e sacolas de roupas. Algumas vinham de hospitais, outras, de casas funerárias. Algumas eram trazidas por pessoas que nem imaginavam para que serviam. Cada peça tinha um destino. Cada peça recebia uma programação espiritual específica. Se a pessoa havia morrido de câncer, eu intensificava a frequência da doença naquela roupa. Se havia morrido pobre, eu selava espíritos de miséria. Se havia morrido em acidente, eu colocava espíritos de morte violenta. Recebi muito dinheiro por esse trabalho. As entidades das trevas pagam bem aqueles que servem com eficiência. Eu tinha uma vida confortável, mas por dentro eu estava morta, vazia, atormentada todas as noites por pesadelos. Eu via as pessoas que vestiam as roupas que eu havia contaminado. Via suas vidas desmoronando. Via seus corpos adoecendo, e não sentia nada. Meu coração estava endurecido, até o dia em que contaminei a roupa errada. A roupa de uma pessoa errada. E tudo começou a desmoronar. Tudo mudou quando recebi um lote de roupas de um homem que havia falecido em um acidente de trabalho. Entre as peças estava uma jaqueta de couro marrom, bem conservada. Fiz o ritual como sempre fazia. Invoquei os espíritos de acidente, de morte súbita, de interrupção de destino. Selei tudo naquela jaqueta. Ela foi vendida em um brechó 3 dias depois. 2 semanas se passaram, e comecei a ter sonhos perturbadores. No sonho, eu vi um jovem usando aquela jaqueta. Ele estava em um carro. De repente acontecia uma colisão. Ele sobrevivia, mas ficava gravemente ferido. No sonho seguinte, eu via o mesmo jovem em um hospital. Ele estava em coma. Ao redor da cama dele havia pessoas orando. Uma mulher de cabelos grisalhos segurava a mão dele e clamava o nome de Jesus, com uma autoridade que me fazia tremer, até dentro do sonho. Eu acordava suada, com o coração acelerado, mas o que me assustava não era o acidente. Era aquela mulher, orando. Cada palavra que saía da boca dela parecia rasgar o mundo espiritual. Eu podia sentir, pela primeira vez em 17 anos, eu senti medo de verdade. Os sonhos continuaram. Noite após noite, sempre o mesmo jovem.
sempre aquela mulher orando. E em cada sonho eu percebia que algo estava acontecendo. Os espíritos que eu havia colocado na jaqueta estavam sendo expulsos. Através da oração daquela mulher que eu não conhecia. Durante o dia eu tentava continuar minha rotina. Recebia mais roupas, fazia mais rituais. Mas algo havia mudado. Eu comecei a ver o que antes era invisível para mim. Quando eu segurava uma roupa de alguém que havia morrido, eu não via apenas tecido. Eu via a história daquela pessoa. Via como ela morreu. Via o sofrimento. Via o desespero. E pela primeira vez eu senti o peso do que estava fazendo. Uma noite, durante um ritual, aconteceu algo que nunca havia acontecido antes. Eu estava contaminando um vestido florido de uma mulher que havia morrido de depressão. Enquanto eu pronunciava as palavras de maldição, senti uma presença diferente no ambiente. Não era uma das entidades que eu costumava invocar. Era algo mais forte. Algo que me observava com reprovação. Tentei terminar o ritual rapidamente, mas minhas mãos começaram a tremer. O vestido caiu no chão. E naquele momento, eu ouvi uma voz. Não era audível, mas era clara como se alguém estivesse falando no meu ouvido. Até quando você vai destruir meus filhos? Fiquei paralisada. Meu corpo inteiro estava gelado. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Peguei o vestido do chão com as mãos tremendo e tentei continuar, mas não consegui. As palavras não saíam da minha boca. Era como se algo estivesse impedindo. Naquela noite não consegui contaminar mais nenhuma peça. Voltei para casa confusa e apavorada. Deitei na cama, mas não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto pensando naquela voz. Meus filhos! Quem tinha falado aquilo? Quem eram esses filhos? Foi então que comecei a entender. Cada roupa que eu contaminava pertencia a alguém. E cada pessoa que vestia essas roupas era filho de alguém. Filha de alguém. Amada por alguém. E eu estava destruindo essas vidas sem sentir nada. Nos dias seguintes tentei voltar ao trabalho. Mas algo estava quebrado dentro de mim. Cada vez que eu tocava em uma roupa de falecido, eu ouvia gemidos, gritos, explicos. Era como se os mortos estivessem clamando por justiça. E no meio desses sons, eu sempre ouvia aquela mesma voz. Até quando? Comentem agora. Senhor, abre meus olhos espirituais, porque o que você não vê pode estar destruindo você. 3 meses depois dos sonhos começarem, eu estava completamente desesperada. Não conseguia mais trabalhar direito. Não conseguia dormir. Não conseguia ter paz. As entidades que antes me serviam agora me atormentavam. Elas sabiam que algo estava mudando em mim e não gostavam disso. Uma madrugada, depois de mais um pesadelo com aquele jovem e a mulher orando, aconteceu o impossível. Eu acordei e ela estava no meu quarto. Não fisicamente, mas eu via ela no espírito tão claramente quanto vejo minha própria mão. Ela estava de pé ao lado da minha cama, olhando para mim com olhos cheios de compaixão. Você não precisa continuar assim, ela disse. Jesus pode te libertar. Tentei gritar, mas nenhum som saiu. Tentei me mexer, mas estava completamente paralisada. E então, ela começou a orar. A mesma oração que eu ouvia nos sonhos, mas dessa vez, era diferente. Cada palavra que ela falava queimava dentro de mim. Era como fogo líquido correndo pelas minhas veias. Eu sentia dor, mas ao mesmo tempo sentia algo que não sentia há anos. Esperança. Ela orou por 20 minutos. Talvez meia hora. Não sei ao certo. Quando terminou, ela me olhou mais uma vez e disse: amanhã você vai me encontrar, e sua vida vai mudar para sempre. Então ela desapareceu. Acordei de verdade tomada por um medo santo. Aquilo não havia sido um sonho comum. Tinha sido real. Completamente real. E eu sabia exatamente o que precisava fazer. No dia seguinte, pela primeira vez em 17 anos, não fui trabalhar. Em vez disso, saí pelas ruas procurando, não sabia o que. Não sabia onde, apenas caminhava guiada por algo que não conseguia explicar. Andei por horas, até que cheguei em frente a uma pequena igreja evangélica, em um bairro que eu nunca tinha visitado. Parei na calçada olhando para aquele lugar. Tudo em mim gritava para eu ir embora. As entidades ao meu redor estavam furiosas. Sentia a pressão delas tentando me empurrar para longe, mas algo mais forte me puxava para dentro. Entrei. Era um culto de oração no meio da tarde. Havia apenas umas 15 pessoas, e lá na frente, ajoelhada em oração,
estava ela, a mulher dos meus sonhos, a mulher que havia aparecido no meu quarto naquela madrugada. Ela era real. Quando ela abriu os olhos e me viu parada na porta, não demonstrou surpresa, apenas sorriu, como se estivesse me esperando. Ela se levantou e caminhou até mim. Segurou minhas mãos e disse exatamente o que tinha dito na visão. Você não precisa continuar assim. Jesus pode te libertar. Desabei em lágrimas, ali mesmo na porta daquela igreja. 17 anos de trevas, de morte e de destruição começaram a sair de mim através daquele choro. Era um choro profundo, um choro que vinha de um lugar que eu nem sabia que existia dentro de mim. Aquela mulher, que depois descobri se chamar Esther, me levou até o altar. Ela chamou o pastor e mais algumas pessoas. E eles começaram a orar por mim. Não foi uma oração bonita, não foi uma oração suave. Foi uma batalha espiritual intensa. Durante aquela oração, eu vi tudo. Vi cada roupa que eu havia contaminado nos últimos 17 anos. Vi cada pessoa que havia sido afetada. Vi o sofrimento que eu havia causado. Vi as entidades que eu servia se manifestando e sendo expulsas uma por uma. Eu gritava, vomitava, caía, levantava. Era como se meu corpo estivesse sendo rasgado ao meio. Em determinado momento durante a oração, eu tive uma visão do mundo espiritual, como nunca havia visto antes. Vi depósitos imensos, cheios de roupas. Milhões de peças todas contaminadas, todas prontas para serem distribuídas. Vi feiticeiros e feiticeiras fazendo exatamente o que eu fazia. Vi a estratégia completa do inferno. E então ouvi a voz de Jesus. Não a voz de um demônio se passando por Jesus. Não uma imitação. Era ele de verdade. E ele disse: eu te mostro isso para que você exponha. Para que você liberte. Para que você salve aqueles que ainda estão sendo enganados. Naquele momento entendi meu novo propósito. Não era apenas ser liberta. Era libertar outros. Era expor as obras das trevas. Era ensinar as pessoas a se protegerem. Era revelar os segredos que o inferno queria manter escondidos. Quando a oração terminou, eu estava exausta. Meu corpo doía como se tivesse sido espancada. Mas pela primeira vez em 17 anos eu me sentia leve, limpa, livre. As vozes que me atormentavam há tanto tempo estavam silenciosas. A opressão que carregava tinha desaparecido. Esther me abraçou e chorou comigo. Eu orei por você durante 3 meses, ela disse. Desde o dia que meu sobrinho comprou aquela jaqueta amaldiçoada e sofreu o acidente. O Espírito Santo me mostrou quem você era e me mandou orar sem parar. E hoje, você está aqui. Jesus te trouxe. O sobrinho dela era o jovem dos meus sonhos. A jaqueta de couro marrom era a que eu havia contaminado. E a oração daquela mulher não apenas salvou a vida do rapaz, salvou a minha também. Mas minha liberdade veio com uma responsabilidade. E essa responsabilidade me trouxe até você hoje. Nos primeiros dias depois da minha libertação, tudo era estranho. Eu havia passado 17 anos vivendo em um mundo de trevas, e de repente estava na luz. Era como se eu tivesse nascido de novo. E de certa forma, a primeira coisa que fiz foi voltar ao meu apartamento. Entrei naquele lugar que por tanto tempo foi meu centro de operações das trevas, e senti nojo. As roupas que ainda estavam ali esperando para serem contaminadas. Os objetos rituais, os símbolos nas paredes. Tudo aquilo que antes me dava poder agora me dava repulsa. Esther foi comigo. Ela sabia que eu não conseguiria fazer aquilo sozinha. Passamos o dia inteiro destruindo tudo. Queimamos as roupas no quintal. Quebramos os objetos. Pintamos as paredes. Oramos em cada cômodo. A cada item destruído, eu sentia mais liberdade. Era como se correntes invisíveis estivessem sendo quebradas. Mas a transformação mais profunda não foi no apartamento. Foi dentro de mim. Pela primeira vez na vida, eu conseguia dormir em paz. Pela primeira vez, não tinha pesadelos. Pela primeira vez acordava sem aquele peso no peito. Eu estava realmente livre. Nos meses seguintes, Esther se tornou minha mentora espiritual. Ela me ensinou a orar, me ensinou a ler a Bíblia. Me ensinou a viver como uma filha de Deus, e não como uma serva das trevas. Cada dia era uma descoberta nova. Cada dia eu entendia mais sobre o amor de Jesus, e sobre o quanto ele havia me resgatado. Mas havia algo que me incomodava. Toda noite antes de dormir, eu pensava nas pessoas que ainda estavam usando as roupas que eu havia contaminado.
nas famílias que estavam sofrendo por causa do meu trabalho, nas trevas, nas vidas sendo destruídas naquele exato momento. Compartilhei isso com Esther, e ela me disse algo que mudou tudo. Então exponha. Conte para as pessoas o que você fez, ensine elas a se libertarem. Deus não te salvou apenas para você ficar em silêncio. Ele te salvou para você ser uma voz. Foi assim que comecei. Primeiro compartilhei meu testemunho na igreja, depois em outras igrejas. As pessoas ficavam chocadas. Algumas não acreditavam. Outras choravam ao perceber que estavam vivendo exatamente o que eu descrevia. Mas todas prestavam atenção. Em um desses cultos, uma mulher veio até mim desesperada. Ela disse que há 2 anos tinha herdado as roupas da mãe falecida. Desde então, sua vida havia virado um caos. A saúde deteriorando, o casamento em crise, as finanças desmoronando. Tudo começou depois que ela começou a usar aquelas roupas. Oramos juntas. Ela foi para casa e destruiu todas as peças herdadas. Uma semana depois ela me ligou chorando de alegria. A opressão tinha saído. Os sintomas físicos começaram a desaparecer. O marido, que estava prestes a pedir o divórcio, mudou completamente. Tudo mudou. Esse foi apenas o primeiro de centenas de casos. Cada testemunho me confirmava que eu estava no caminho certo. Que expor essas estratégias das trevas estava salvando vidas, libertando famílias. Descobri também que eu não era a única. Existiam e ainda existem centenas de pessoas fazendo o mesmo trabalho que eu fazia, contaminando roupas, contaminando objetos, espalhando maldições através de itens que parecem inofensivos. É uma operação massiva do reino das trevas. E funciona porque as pessoas não sabem. Mas agora você sabe, e conhecimento traz responsabilidade. Se você está assistindo isso agora, não é por acaso. Talvez você mesmo esteja usando algo contaminado. Talvez alguém que você ama esteja. E hoje é o dia da sua libertação. A diferença entre quem eu era e quem eu sou agora é como noite e dia. Antes eu destruía vidas. Agora eu ajudo a restaurá-las. Antes eu servia a morte. Agora eu sirvo a vida. Antes eu estava acorrentada. Agora eu sou livre, e essa mesma liberdade está disponível para você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Alguém que está sofrendo e não sabe por quê. Alguém que herdou roupas de falecidos. Alguém que compra em brechó sem saber o perigo. Compartilhe e seja instrumento de libertação na vida de alguém. Agora eu preciso te ensinar exatamente como identificar e se libertar de roupas contaminadas. Preste muita atenção, porque sua vida pode depender disso. A primeira coisa que você precisa entender é que nem toda roupa de pessoa falecida está contaminada. Mas o problema é que você não tem como saber com certeza. Você não sabe como aquela pessoa morreu. Você não sabe qual era a condição espiritual dela. Você não sabe se algum feiticeiro passou por aquela roupa antes de chegar até você. Por isso a recomendação mais segura é simplesmente não usar. Quando eu trabalhava nas trevas, nós tínhamos alvos específicos, roupas de pessoas que morreram de doenças graves como câncer, diabetes, problemas cardíacos. Essas roupas carregavam a frequência da enfermidade. Quando alguém vestia, o corpo dessa pessoa começava a manifestar os mesmos sintomas. Não imediatamente, mas gradualmente. Os médicos não encontravam explicação. Faziam exames e nada aparecia, mas a pessoa definhava. Conheci um caso de um homem que comprou um terno em um brechó. Era um terno caro, bem conservado, por um preço muito baixo. Ele usou esse terno em reuniões importantes de trabalho. Em 3 meses começou a sentir dores no peito, falta de ar, cansaço extremo. Foi ao médico. Fez todos os exames possíveis. Nada foi encontrado. Mas os sintomas pioravam, até que um dia ele foi a um culto, e o pastor teve uma palavra de conhecimento. Disse que alguém ali estava usando algo que pertenceu a um morto, e isso estava matando a pessoa. O homem se identificou. Durante a oração, o Espírito Santo revelou. O dono anterior daquele terno havia morrido de infarto fulminante, e o espírito de morte súbita estava selado naquela roupa, esperando o momento certo de agir. O homem queimou o terno naquela mesma noite. No dia seguinte, todos os sintomas desapareceram completamente, como se nunca tivessem existido. Outro tipo de roupa extremamente perigosa são as de pessoas que morreram em acidentes ou de forma violenta. Essas roupas carregam espíritos de morte traumática. Quando alguém usa, começa a atrair situações de perigo, acidentes inexplicáveis, quedas,
Incidentes que quase resultam em tragédia. Uma jovem comprou uma jaqueta linda em uma loja de usados. Ela não sabia que aquela jaqueta pertencia a uma moça que havia sido assassinada. Nos 6 meses seguintes, essa jovem sofreu 4 tentativas de assalto. Foi quase atropelada 3 vezes. Escapou por pouco de um incêndio. Até que alguém orou por ela e discerniu a jaqueta. Depois que ela destruiu a peça, os acidentes pararam completamente. Roupas de pessoas que morreram pobres ou falidas carregam espíritos de miséria. Eu vi isso tantas vezes. Pessoas que estavam bem financeiramente, mas depois de herdarem roupas de um parente que morreu pobre, começaram a ter problemas financeiros inexplicáveis. O dinheiro sumia, os negócios fracassavam, as dívidas aumentavam. Tudo sem explicação lógica, e tem as roupas mais perigosas de todas. As de pessoas que morreram em pecado grave, ou envolvidas com ocultismo. Essas roupas são portais. Quando alguém veste, não está apenas herdando espíritos. Está abrindo a porta da sua vida para entidades das trevas entrarem e fazerem morada. Conheci uma família que herdou todo o guarda-roupa de uma tia que havia sido médium espírita. Distribuíram as roupas entre vários familiares. Em menos de um ano, todos que usaram aquelas roupas começaram a ter manifestações espirituais. Alguns começaram a ouvir vozes, outros a ter visões. Uma prima começou a incorporar entidades, tudo por causa daquelas roupas. Agora vou te ensinar a identificar se você tem algo contaminado em casa. Primeiros sinais físicos. Você sente peso quando usa determinada roupa? Sente frio mesmo em dia quente? Sente um desconforto inexplicável? Esses são indícios. Segundo, sinais emocionais. Você se sente triste, ansioso ou oprimido quando veste certas peças. Tem pensamentos negativos que não são seus? Esses são avisos espirituais. Terceiro, sinais de consequências. Os problemas em alguma área da sua vida começaram depois que você adquiriu determinada roupa? Coincidências não existem no mundo espiritual. Se você identificou qualquer um desses sinais, precisa agir. Não adianta apenas parar de usar. Você precisa destruir. Queimar é o melhor método. Fogo purifica. Se não puder queimar, corte a roupa em pedaços pequenos enquanto ora, e depois jogue fora em um lugar que você não tenha mais contato. Mas a destruição física não é suficiente. Você precisa quebrar o vínculo espiritual, precisa renunciar, precisa declarar que você não aceita nenhuma transferência espiritual através daquele objeto. Precisa ordenar que todo espírito vinculado àquele item saia da sua vida agora. E depois você precisa selar sua proteção. Consagre seu guarda-roupa a Deus. Ore sobre suas roupas. Declare que nada de contaminado entrará na sua casa. Peça o sangue de Jesus sobre tudo que você veste. Uma última coisa muito importante. Brechós e lojas de usados. Eu sei que muitas pessoas compram nessas lojas por necessidade. Eu entendo. Mas você precisa saber do risco. Você não sabe quem usou aquela roupa antes. Não sabe como essa pessoa morreu. Não sabe se aquela peça foi contaminada. Se você precisa comprar usado, ore antes. Peça discernimento ao Espírito Santo. E quando chegar em casa, lave aquela roupa com oração. Declare purificação sobre ela. Não assuma que está tudo bem só porque está bonita. Escreva nos comentários agora. Eu não vou desistir da oração, porque é a oração que te protege. É a oração que revela o invisível. É a oração que quebra toda maldição. Hoje você descobriu uma verdade que o inferno queria manter escondida. Você entendeu que o mundo espiritual é real. E que ele opera através de coisas que parecem comuns e inofensivas. Aquela blusa guardada com carinho, aquele casaco herdado, aquele vestido comprado no brechó. Podem ser muito mais do que simples roupas. Durante 17 anos, eu fui instrumento de destruição. Contaminei milhares de peças de roupa. Arruinei centenas de vidas. Causei sofrimento indescritível. Mas Jesus me encontrou. Me libertou. Me transformou. E hoje eu uso a mesma boca que antes pronunciava maldições para proclamar liberdade. Se você chegou até aqui neste vídeo, não foi por acaso. O Espírito Santo te trouxe. Talvez porque você mesmo está usando algo contaminado e não sabia. Talvez porque alguém que você ama está sofrendo. E você não entendia o porquê. Talvez porque Deus quer te usar para libertar outras pessoas. O que você vai fazer com essa informação? Vai ignorar? Vai achar que não tem nada a ver com você? Ou vai agir? Hoje mesmo, quando esse vídeo terminar,
Vá até seu guarda-roupa. Examine cada peça. Pergunte ao Espírito Santo o que precisa sair da sua casa. E tenha coragem de destruir o que precisa ser destruído. Não tenha pena. Não pense no valor sentimental. Não pense no dinheiro que custou. Pense na sua vida. Pense na sua família. Pense no seu destino. Nenhuma roupa vale mais do que isso. Eu poderia ter morrido nas trevas. Poderia estar no inferno agora mesmo, pagando por tudo que fiz. Mas a oração de uma mulher que eu nem conhecia me alcançou. A oração dela moveu o céu. Salvou meu sobrinho. Me libertou. E hoje, estou aqui salvando você. Nunca subestime o poder da oração. Aquela oração que você faz todo dia pode estar libertando alguém que você nem conhece. Aquela intercessão que parece não ter resposta pode estar quebrando correntes no mundo espiritual. Continue orando. Não desista. E se você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, hoje é o dia. Hoje é a hora. Ele te ama tanto que permitiu que você chegasse até aqui, até este vídeo, para que você soubesse a verdade. A verdade sobre o mundo espiritual. A verdade sobre o poder do seu nome. A verdade sobre a liberdade que só Ele pode dar. Não importa o que você fez. Não importa há quanto tempo você está nas trevas. Não importa quão fundo você caiu. Jesus pode te alcançar. Ele me alcançou. E se alcançou a mim, que destruí tantas vidas, Ele pode alcançar qualquer pessoa. Faça 3 coisas agora mesmo. Primeiro, escreva nos comentários: o inferno treme quando eu oro. Declare isso. Profetize isso sobre sua vida. Segundo, compartilhe este vídeo. Mande para aquele grupo da família. Para aquela amiga que você sabe que compra em brechó. Para aquele conhecido que herdou roupas de um parente falecido. Seja instrumento de libertação. Terceiro, se inscreva neste canal e ative o sininho. Deixe seu like, porque vou continuar expondo as estratégias das trevas. Vou continuar revelando o que o inferno esconde. E você precisa estar preparado. O inferno não quer que você saiba dessas coisas. O inferno não quer que você se liberte. Mas é tarde demais. Volca Jason. E agora você tem uma escolha: ficar na ignorância ou caminhar na liberdade. Eu escolhi a liberdade. E hoje eu te convido a fazer a mesma escolha. Liberte-se das roupas contaminadas. Liberte-se das heranças malditas. Liberte-se de tudo que o inferno plantou na sua vida. E caminhe no propósito que Deus tem para você. Lembre-se: o inferno treme quando você ora. As trevas recuam quando você declara o nome de Jesus. E toda maldição se quebra quando você se levanta em autoridade espiritual. Sua libertação começa agora. Sua vitória começa agora. Sua nova vida começa agora. Em nome de Jesus.